Clarice Lispector, a consciência e a epifania. Vamos nessa. Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo agora de literatura, né? Agora não, né? Que o canal é de literatura, né? Um vídeo de literatura, um vídeo de uma escritora das mais top terms que a gente tem notícia no Brasil, quiçá em língua portuguesa e do mundo, hein? A gente vai falar hoje da linda e maravilhosa Clarice Lispector. Clarice Lispector. Então vamos lá. Cara, a mulher é braba, viu? A mulher é braba. Olha ela aí, ó. Clarice Lispector. Vou tentar falar um pouco sobre a vida dela, um pouco sobre a obra dela, as características de escrita que ela apresenta. E aí, nas aulas subsequentes, a gente fala mais sobre obras em específico, tá bom? Então vamos lá. Ó. Clarice Lispector, apesar de ser estudada em literatura brasileira, ela não nasceu no Brasil, não. Ela nasceu na Ucrânia em 1920. E ela morreu aqui no Brasil em 1977. Então ela morreu aí com 50 e poucos anos. Ela foi naturalizada brasileira, né? E ela é autora de romances, contos, ensaios e é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XXI e mais, hein? Ela é uma das maiores escritoras judias depois de Franz Kafka, tá? Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples, tramas psicológicas e as suas personagens principais elas têm uma característica em comum que é a epifania. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa característica das personagens da Clarice Lispector, tá? Mas essa epifania acontece em momentos comuns do cotidiano, né? Quanto à sua identidade nacional, ela se considerava brasileira e se considerava pernambucana. A vida acadêmica da Clarice, ela estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mesmo não sendo jornalista, exerceu muito esse papel. Ela foi escritora, cronista e ensaísta, ela escrevia algumas colunas no jornal, etc. Então, apesar de não ser jornalista, ela trabalhou muito nessa área, tá? Ela se tornou uma das figuras mais influentes na literatura brasileira logo no início de sua carreira ali com 20 e poucos anos, né? Ela é considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros, essa que vem aí depois de Carlos Drummond de Andrade, né? E ela é incluída pela crítica especializada entre os principais nomes do modernismo brasileiro, como a gente havia dito. Falando um pouquinho agora da obra, né, da Clarice Lispector, as obras da Clarice, elas meio que marcam, né, cada período aí de sua carreira. A obra de abertura dela se chama Perto do Coração Selvagem, né? Foi o livro de estreia dela, foi publicado quando ela tinha 24 anos de idade. Depois, lá já na maturidade da sua produção literária, ela fez, velhos, muitos livros legais, muitos livros que você faz uma viagem dentro de si mesma, né? Tem até alguns leitores que falam que a gente não lê Clarice, a Clarice que lê a gente. Ela é braba, ela é braba, ela é braba. Os principais livros dela são Os Laços de Família, A Paixão do Segundo GH, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. São os seus principais e os últimos livros dela publicados em vida. Ela tem uma série de contos também que são muito interessantes. Tem um conto chamado Amor, que estava no programa de avaliação seriada do PAS aqui da UNB em Brasília no ano passado. E esse ano foi substituído por Viagem a Petrópolis, que a gente vai analisar aqui, com fé em Deus, no canal aqui nas próximas aulas, tá bom? Ela morreu em 1977, como eu havia falado, ela morreu aos 57 anos de idade e ela morreu em decorrência de um câncer de ovário. Ela deixou 2 filhos e uma vasta obra literária, composta de romances, novelas, contos, crônicas e até literatura infantil, que ela escreveu para a filhinha dela, além de algumas entrevistas. Falando em entrevista, aqui vai uma curiosidade. A Clarice Lispector era uma mulher extremamente recatada. Ela não curtia dar entrevista, ela não falava sobre a vida pessoal dela, ela não tinha esse hábito e esse costume, porque ela falava que, e são palavras dela, hein? Ela falava que se a imagem dela não seria a mesma se fosse gravada, por exemplo, a Clarice fazendo as unhas do pé, por exemplo, né? Isso em outras épocas, né? Hoje em dia os artistas e os principais escritores gostam de expor suas vidas, principalmente nas redes antissociais, né? Mas a Clarice não. A Clarice fala, se você quer me conhecer, leia as minhas obras. Lá está a minha essência. Olha, rapaz, que mulher braba. Então, Clarice ela é extremamente recatada. Ela deu uma entrevista
por um programa chamado Panorama na TV Cultura, uma entrevista de mais ou menos meia hora, que são raríssimas as entrevistas que ela dá, e ela entrou em acordo com a TV Cultura de essa entrevista só ser publicada, só ser divulgada, só ser exibida na TV depois da sua morte. E assim foi feito. Aí essa entrevista tá no YouTube, eu vou colocar aqui o link da entrevista na descrição do vídeo, tá? Para vocês curtirem um pouco da Clarice Lispector, ela mesma falando, ela mesma contando as histórias. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouco das características de escrita da Clarice Lispector. É muito difícil falar da característica de escrita da Clarice sem você ler, sem você conhecer um pouco da obra, tá? Mas futuramente a gente vai conseguir ler alguns contos aqui nas nossas aulas, e aí a gente volta aqui no vídeo e a gente tenta identificar essas características que eu vou mencionar agora ao longo das nossas leituras futuras, tá bom? A Clarice, ela era uma autora que ela não era compreendida no seu próprio tempo. Então, o estilo de escrita dela era revolucionário e as obras dela pareciam não ter fim. Os críticos literários falavam que as obras dela estavam inacabadas, sacou? Era interessante esse aspecto, né? Ela era muito criticada e ela não era compreendida, principalmente pelo intelecto literário da época, né? E aí ocasionava rejeição nos seus textos, os textos eram rejeitados, né? A narrativa dela, a história da Clarice Lispector, ela vai de encontro à estrutura tradicional dos gêneros narrativos, que à época era o conto, a novela, o romance. Ela quebra a sequência cronológica e ela une a poesia e prosa ao fazer o uso constante de imagens, metáforas, antíteses, paradoxos, símbolos, sonoridades. Por isso que ela era incompreendida no tempo dela. Por quê? Porque só ela conseguia escrever dessa forma. Agora, meu irmão, eu preciso que você abra o seu coração para você entender essa característica aqui, viu? Essa característica chama fluxo da consciência. É quase, deixa eu aparecer aqui para vocês, é quase como um aprofundamento daquela introspecção psicológica que o Machado de Assis fazia, sacou? É tipo uma versão 2.0, falando assim de uma maneira bem leiga e bem grossa, sacou? É um aspecto inovador, ou seja, a Clarice Lispector deu uma renovada. Chama-se fluxo de consciência. Para a gente entender, eu vou fazer a comparação, igual eu falei, entre o Machado de Assis e a Clarice Lispector, tá bom? O fluxo de consciência trata-se de uma experiência mais radical do que essa introspecção psicológica do realismo do Machado de Assis. Então vamos lá. A gente tem, por exemplo, no Machado de Assis a personagem Capitu, que por meio de uma introspecção psicológica, a gente consegue entender os motivos pelos quais a Capitu toma determinadas atitudes. Porém, nesse livro em específico, como a gente sabe, o foco narrativo é o Bentinho e tem toda a questão do foco narrativo, né? O ponto de vista do narrador. O fluxo de consciência, ele rompe o limite do tempo e do espaço. Ele torna a obra verossímil. E por meio desse fluxo de consciência, o presente, o passado, a realidade e o desejo se misturam. Então, diversas vezes, quando a gente está lendo a Clarice, é o desejo muito forte de Macabeia ser uma grande estrela, citando um personagem dela do livro A Hora da Estrela. E às vezes, esse desejo se mistura com a realidade e você fica... não sabe se é realidade, se é desejo, se é o tempo presente ou passado. Mas tudo isso com uma linearidade não lógica, mas uma linearidade aceitável, sacou? É o fluxo da consciência. É como se fosse um painel de imagens captadas por uma câmera instalada no cérebro da personagem, que deixa o pensamento solto. O fluxo de consciência cruza vários planos narrativos sem se preocupar com a lógica e com a ordem narrativa. Perceberam? O Machado de Assis, por ser um escritor realista, ele tinha essa preocupação com a descrição dos espaços, ele tinha essa preocupação com a objetividade da língua, com a objetividade da linguagem e com o objetivo que os personagens tinham ao tomar determinadas atitudes. A Clarice não. A Clarice rompe esse limite do tempo e do espaço por meio da técnica do fluxo da consciência. Meu amigo, te falei que a mulher era brava, não falei? Te falei, pô. É só o começo, é só o começo. A gente vai conhecer muitos personagens da Clarice Lispector que são marcantes e a gente vai entrar em uma outra característica que torna exatamente esses personagens marcantes, que é o que a gente chama de epifania. Epifania, para começar, é um termo religioso que significa revelação, a grande revelação, a big revelation, né?
Essas personagens de Clarice, eles vivem um constante processo de epifania. Só que esse processo de epifania, ele é impulsionado, ele é irrompido a partir de fatos banais do cotidiano. Então, um encontrão, um beijo, um olhar, um susto, um cego, uma sacola de compras, tudo isso, essas coisas banais, elas são responsáveis por uma grande revelação na vida daquela personagem e, por sua vez, a gente pode observar a mudança da personagem por meio do fluxo de consciência ocasionado por essa epifania. Então a personagem mergulhada nesse fluxo de consciência passa a se ver e se enxergar de um outro modo, assim como vê o mundo que habita de forma diferente. É como se uma grande revelação mostrasse algo que o tempo todo fosse lhe omitido, fosse escondido. Uma última característica da Clarice também é que ela representou muito, muito, muito as mulheres. As mulheres, elas eram deixadas de lado na literatura, né? Você vê, antes da Cecília Meirelles aí e da Raquel de Queiroz, a gente não tinha estudado na literatura brasileira uma escritora feminina, né? E ela levantou muito essa bandeira. As personagens dela são quase em sua totalidade, as personagens principais, né? São quase que em sua totalidade personagens femininas, são personagens mulheres. Para tentar exemplificar para vocês um pouco desse fluxo da consciência, dessa epifania, eu vou tentar contar para vocês rapidinho a história de uma personagem muito marcante, a Macabeia, né? Ela é uma retirante nordestina que busca a vida aqui no Brasil. O sonho dela é ser uma estrela de cinema, porque ela gosta muito de filme, ela gasta todas as suas economias para assistir filmes, para ser uma grande estrela, né? E aí eu já vou dar alguns spoilers, né, para vocês. Resumindo, a gente vai ler esse livro, a gente vai tentar ler esse livro, A Hora da Estrela, nos nossos estudos regulares, mas a epifania ocorre, a epifania da Macabeia, depois de várias idas e vindas, depois de várias nuances pessoais e particulares, ela saindo do cinema, se eu não me engano, atravessando a rua, ela vai atravessar a rua e aí ela é atropelada por um carro, e aí ela vem a falecer na rua, no meio da rua. E aí é o momento da grande epifania dela. A epifania dela, ela vira uma grande estrela naquele momento, quando todo mundo fica em volta dela, tirando foto, os policiais, se afasta, se afasta. Sacou bem aquela cena hollywoodiana? E aí é esse momento que acontece a epifania, a grande revelação na vida de Macabeia, mesmo a vida dela acabando naquele momento, né? Quando a Macabeia morre, ela vira a grande estrela, por isso que o livro chama-se A Hora da Estrela. Claro que não é tão limitado assim, né? Mas a gente vai aprofundar mais essas histórias das personagens e essas epifanias mais à frente. Porém, a epifania da Macabeia é nesse momento, ela vira uma estrela ali. Ela fica rodeada, o pessoal tirando foto, todo mundo falando dela nos jornais, nos livros, ou nos jornais, nos livros não, nos jornais, sobretudo nas reportagens, né? E aí a Macabeia, ela vira a grande estrela, que é o grande sonho dela. E aí isso provoca uma inquietação no leitor, sabe? Um estranhamento que é proposital dentro das características de escrita da Clarice Lispector, tá? Último fato que chama a atenção da Clarice, ela tinha um problema de dicção, vocês vão ver no vídeo aqui da TV Cultura, ela tinha um problema de dicção que impedia ela de ser compreendida. Quando ela falava muito bem, sabe? Ela tentou fazer umas fonos, mas como ela é muito reservada, ela teve também alguns acidentes, teve que passar por algumas cirurgias no rosto, um incêndio no apartamento dela. Ela fumava muito, dormiu com um cigarro e acabou que ocasionou um incêndio na casa dela. Teve também um acidente com um animal doméstico. Então, ela tinha esse problema de dicção. No vídeo vocês vão ver que ela fala bem enroladinho. E aí, mais uma vez, ela reitera que para você entender a Clarice Lispector, você não tem que conhecer a Clarice, mas você tem que ler as obras da Clarice. E é isso que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas daqui pra frente, tá bom? Eu espero demais, velho, ter colocado uma sementinha no coração de vocês pra gente poder ler e conhecer um pouco mais da Clarice nas nossas aulas futuras. Eu paro por aqui, agradeço demais e espero ter ajudado, tá? E valeu, tchau, obrigado!